Por que que nenhum jornalista conseguiu nem mexer a ponta do meu bigode? Porque eu olhava para o jornalista e falava, poxa, primeiro eu nem sei quem é. Escuta aqui, olha que coisa, tanto que é interessante você saber disso. Por que que eu não fiquei assombrado que nenhum jornalista? Primeiro eu não sabia quem era. Segundo eu pensava, é uma pessoa de uma ou duas habilidades. A pessoa está concorrendo com outra que tem 40. Terceiro, eu olhava e falava assim, está amando de quem? Aí eu via que estava nervoso. Eu fazia a leitura da pessoa todinha e falava, vamos para a guerra agora, é só meter pergunta. Eu não fiquei desconfortável nem com 6 da Globo News, nem com Roda Viva, nem com ninguém. Mas por que você se acha? Eu tenho certeza que eu sou, moço. Eu estou há 20 anos comprando multi-habilidades e multicompetências. E vivendo uma vida, curtindo ela doidado, comprando experiência. Daqui a alguns dias vou fazer de novo o Ironman. Aí estou treinando. Eu não consigo ficar desocupado. Eu não consigo. A minha mente tem que estar sempre tracionando, aprendendo e comprando. Habilidade, competência e experiência. Mas o que a experiência vai garantir? Vai garantir maturidade. O que a competência vai garantir? Domínio sobre funções. E a habilidade vai conseguir dominar qualquer contexto. Se você pudesse comprar uma habilidade agora, qual que você compraria? Comunicação. Fazer pergunta. Tem um livro aí que chama A Arte de Fazer Pergunta. Compre. Aí você fala, mas vai vender livro. Tanto faz. Mas você precisa aprender a fazer pergunta. Eu estava lá no kite surf, lá no Ceará. A pessoa está dando instrução, eu não ouço enquanto não fizer umas 3 ou 4 perguntas. Como é que é na física? Me explica na física. Que movimento que é esse na física? O cara explica. Qualquer coisa, quando eu vou aprender a nadar, tudo. Como é que funciona na física? Me explica. Aí eu pergunto para meu cérebro falar, na física funciona assim, então eu vou aplicar dessa forma. Ele falou ali agora, eu queria comunicação. Mas você quer o desafio de ficar falando por algumas horas? Se eu ficar aqui de boa nessa transmissão, eu fico 5, 6 horas sem perceber que eu estou em pé. Porque a comunicação está fluida. Apesar das pessoas escreverem aqui, tem algumas televisões, isso não muda nada para mim, porque até agora eu não vi uma palavra que está lá. Eu consigo curtir isso aqui e ficar fluindo, porque tem muita experiência, com muita história, com muita coisa vivida e habilidade sobrando para falar. Eu consigo fazer uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo. Porque eu conheço a senoide no cérebro, você precisava de ter humildade para conhecer. Você precisa aprender sobre gatilhos emocionais, anote isso aí. Isso é necessário para o mundo de hoje. Para você não cair e saber como aplicar quando você quiser. Ué. Ah, mas parece maldade o que você está falando. É maldade não saber, porque está exposto. É só estudar e praticar. Tem uma teoria, vocês vão anotar aí. Eu criei uma teoria, ver se funciona. Uma fórmula. Deixa eu ver se eu lembro ela. Acertei. Aqui, ó. Essa fórmula eu criei para qualquer pessoa que quiser ter resultado exponencial. É o que está escrito aqui, ó. Esse R, EXO. Para quem não está familiarizado com EXO, é uma expressão mundial que fala sobre exponencialidade. O R maiúsculo é resultado exponencial. O que é resultado exponencial? Vou fazer um gráfico para você ver. Resultado exponencial é esse aqui, ó. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma rampa. Não é exponencial. A primeira rampa não diz nada. A segunda rampa é uma evidência de exponencialidade. A terceira chama-se fato exponencial. Quando eu estava lá na disputa para a prefeitura, eu vi de 5 indo para 10. Eu falei assim, isso é assustador. Em curto espaço de tempo, sem musculatura política, sem dinheiro público, sem aquele tanto de coisa que eu já falei, não vou ficar repetindo. Quando eu dobrei uma vez, eu falei assim, eu vou dobrar esse trem de novo. Eu dobrei esse negócio de novo. Eu falei assim, putz, que tanto de energia que eu preciso. Eu fui somei ondas, dava 21. Para quem quiser saber e ficou interessado na política, eu programei bater 21 ondas. Coloca no mute aí para não sair na transmissão para mim. Só um segundo. Deixa que eu ponho aqui no... Eu programei essa aqui, só que parou aqui, ó. Vocês entenderam porque que eu cortei na transmissão, né? Vocês ouviram ou não? Daqui para frente não fluiu mais. Só que eu expliquei aqui no off para vocês. Se chegasse nisso aqui, eu bati o dobro dessa escala. Ia bater isso aqui, ó.
Esse número aqui, quando você joga em votos válidos, atravessa os 50%. Votos válidos, vocês entendem o que é voto válido, sabe? Só que bem aqui o negócio parou. E não andou mais. Essa parte aqui agora todo mundo entendeu, mas eu falei com a minha boca, vocês ouviram da minha boca, certo? Você ouviu o verbo que eu usei, sim ou não? Marçal, por quê? Porque tem um negócio maior por trás. Deixa isso para lá, volta aqui nessa forma. Quando eu tenho uma rampa não tem nada, quando eu tenho 2 eu tenho evidência, quando eu tenho um 3 eu tenho um fato. Se eu dobrar de novo, o negócio vai ser bilionário. Se eu estou falando de negócio é bilionário, se eu estiver falando de Instagram vai ter bilhões de visualizações só de dobrar 4 vezes. Como que faz para ter esse tipo de resultado? A fórmula é essa, eu anotaria. 1 hora estudada vezes 20 horas praticadas é igual ao resultado exponencial em qualquer coisa. Se você é uma pessoa que estuda num ano 100 horas num assunto novo, você já está na frente de 95% das pessoas do mundo inteiro. É tanta gente sem habilidade, sem competência, que qualquer coisa normal que você faz, você é extraordinário. E eu percebi na minha caminhada que não tem nada de extraordinário ser uma pessoa do jeito que eu sou. O problema é que a maioria não sabe como deve ser feito. As pessoas ficam assim, nossa, ele é inteligente demais. Deixa eu te falar, normal, QI, normal. Só que em matéria de esforço é alta, em matéria de network é alta, em matéria de modelar os outros é alta, em matéria de se desafiar é alta, em matéria de falar, só sai daqui com o resultado. Nessa campanha eleitoral eu queria um resultado, eu consegui o resultado. Vocês conseguem perceber ou não? Os jornalistas que ficavam o dia inteiro perguntando trem para mim, todo dia, na hora que eles foram lá para a porta de casa, depois no WhatsApp, eu chorei. Eles falando assim, eu não consegui entender como que você está feliz. Você perdeu a eleição. Eu respondi, ó o drive, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Não existe, a sua cabeça tem que estar preparada para qualquer coisa. Se você é uma pessoa que fica triste com derrota, você não aprendeu nada na vida. Porque a derrota, ou você ganha alguma coisa, ou você aprende alguma coisa. Nos 2 casos, eu sempre vou ganhar. Para quem está comprometido em prosperar, em crescer, tudo que for feito no percurso vai te ajudar. E as pessoas falam, não, eu não concordo. Tem gente que fica me enchendo o saco, as urnas, que urna, moço? Existe uma energia por trás das coisas, e as pessoas, elas entram na energia. E você vai aprender, porque você vai ficar multi-habilidade no que eu estou te falando. Por que que nosso ensino no Brasil não funciona? Porque é o contrário. Da onde que eu tirei? Eu sou aluno de escola pública. Nós estudamos, horas estudadas, que é teoria. O que que a gente faz? Nós praticamos 30 horas para meia hora de prática. Vocês sabem disso ou não? Olha por que que a gente não funciona como povo ainda. Porque a gente nunca fez isso aqui, ó. A gente tem que estudar teoria o menos possível, para fazer o quê? Multiplicar na prática. Teoria, prática, anota uma coisa, repetição progressiva. Se eu multiplico teoria vezes prática, e esse negócio tem uma repetição progressiva, que é esse RP aqui, eu nunca mais vou parar de crescer na vida. As maiores crises que você já teve na vida foi problema de inteligência emocional. Perdeu um casamento, perdeu uma sociedade, perdeu uma oportunidade, perdeu um monte de coisa. Sim ou não? Inteligência emocional. Eu já fui atravessado por muitas pessoas mais inteligentes que eu. Mas eu vou te contar uma coisa, para continuar no crescimento e conseguir aguentar tranco, tem que ter inteligência emocional. O QI faz a pessoa crescer mais rápido. Nos 2 aspectos, né? De quem indica e de quem tem um quociente intelectual mais alto. É fato. Só que quem é muito inteligente tem um baixo índice de inteligência emocional. Quando alguém fala, você é muito inteligente, eu falo, se eu fizer um QI na sua frente, você vai ver, eu não sou. Eu sou uma pessoa resoluta, tomo decisão rápido, ressignifico rápido, isso tudo tem a ver com inteligência emocional. Então preste bem atenção. Se você estiver de fato entendendo o que eu estou falando, você vai escolher uma matéria para quê? A matéria não é para passar tempo. Uma das coisas que eu mais treino os meus filhos, tenho 4 filhos, é matéria de tédio, para eles sentirem tédio nas coisas e governar a mente deles enquanto está no tédio. Isso é a teoria do Nassim Nicholas Taleb, que chama antifragilidade, e eles vão aprendendo a viver um negócio que chama estoicismo, que é ficar normal no meio da porrada, no meio da pancadaria. Você não foi treinado nisso, sim ou não? Em lugar nenhum. Você precisa se treinar. Aí você aprende o que eu acabei de falar, antifragilidade. Você acabou de aprender, pratique 20 horas para você ver.
Aí você começa a aprender linhas de programação na sua cabeça e vai multiplicando elas. Multiplica linha, multiplica. O que vai acontecer? Você pega um negócio, aí você fala, eu vou fazer esse negócio dar certo. Estava voltando ontem, com alguns sócios no nosso avião, e eu estava discutindo e eu ouvi um resultado de uma das nossas empresas, eu fiquei assustado. Marcos, cadê o Marcos? Tá aí? Quantas vezes que aquela empresa nossa de tecnologia cresceu? 50 vezes o faturamento da companhia. Aí eu estava no voo, e aí eu fiquei ouvindo os dois. Aí eles falando e tal, estava com 3 sócios dentro do avião. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei, mano, vocês é muito lento, essa empresa não está crescendo o tanto que tinha que crescer. Aí o Marcos, debochado, começou a rir, você está maluco? Eu falei, vocês estão gastando quanto de tráfego pago? 2 milhões por mês. Vocês estão gastando o dinheiro errado. E eles ficaram revoltados comigo. Aí eu soltei uma metralhadora. Eu falei, vocês vão fazer isso, vai gastar menos dinheiro, vai crescer mais. Aí eu sei que é normal ainda a sua cabeça, porque eu sei que aceita que isso é normal. Você vai falar, Marcelo, você é insuportável. A empresa cresceu 50 vezes o faturamento, dentro de um ano. Quanto? Em 16 meses a empresa cresceu 50 vezes o faturamento. Vocês sabem o que significa isso ou não? A empresa já está valendo 1 bilhão agora. A empresa começou 16 meses atrás. Aí a pessoa fala, mas o que vocês fizeram? Tecnologia, gestão e muito teste. Juntou as principais cabeças e as cabeças que a gente não tem aqui, a gente paga de fora para vir da ideia. E aí eu dentro do avião, ouvindo a conversa deles, eu falei, ainda está lento. Ah, como? Falta fazer isso. Eu falei, anota. Aí eu fiz eles pegar, anota, amanhã vai ter reunião, 9 horas da manhã. Aí 9 horas da manhã eu quero ver as ações. Aí você fala, cara, mas nunca está bom para você. 50 vezes já foi feito, significa 0 para mim. Eu quero saber o que você não fez. O se fez para mim tanto faz. Eu não fico ancorado em 50 vezes. Ainda acho pouco e eu acho eles nenê. Aí você fala, mas você tem que dar os parabéns. Eu peguei na mão dos dois, falei, vocês é nenê, mas está de parabéns. Só que isso aí não é nada. Daqui para frente você tem que fazer isso. Aí você fala, Marcelo, mas como que você enxerga isso? Vindo de escola pública, filho de faxineira, filho de funcionário público. Como você enxerga? Fui sentando com pessoas e comprando habilidades e treinando elas. Eu entendi isso muito rápido. Como mexer com dinheiro? Eu não emociono com dinheiro. Vou falar aqui só para você ficar tranquilo. Eu recebi uma oferta de centenas de milhões de reais para entregar à Prefeitura de São Paulo, para não disputar. Dinheiro não me emociona. Então tá, você vai ter tal cargo. Não, você vai para tal lugar. Não quero, cara. Não é. Isso para mim é uma missão. Eu vou fazer o que o meu coração está falando. Se você não se preparar em relação ao dinheiro, você vai cair na hora que tiver o teste do dinheiro. Você está entendendo ou não? Se você não se preparar na lealdade, quando cair esse teste da lealdade, você vai cair. Você precisa ter essas habilidades para ser, é o que eu chamo de carne de pescoço. Sabe aquela carne que você não consegue arrancar? Aquela carne chata? Você tem que ser assim. Alguém sem quina para ninguém pegar, sem alça. Se você pegar e começar a aprender algo, alguém falou que quer aprender comunicação. Você quer aprender o quê aqui na frente? Vender. Eu vou te dar o código da venda aqui. Quem falou vender? Levanta a mão. Você quer aprender a vender? Esqueça o produto. Ninguém compra o produto. Venda tem um drive por trás. Chama beneficiamento. O benefício. A pessoa não compra esse Rolex aqui de 150 mil reais para falar para o outro, custou 150 mil. Se ele tiver que falar, é pobre. Ele compra um relógio de 150 mil para ser aceito numa mesa. É um código de comunidade. E se você tiver raiva igual eu tinha há 5 anos atrás, você não vai sentar nessa mesa. Aí se você entender que o código por trás é isso, aí você fala, vale a pena comprar um desses. Porque quando a gente senta na mesa, fica todo mundo olhando o relógio, cada um. É ridículo. Essa parte para mim é chata da riqueza. Esses dias eu estava numa casa que só tinha rico. Aí estava eu e a vice, eu falei no ouvido dela assim, ó, eu sou mais rico que todo mundo aqui, eu vi que ninguém é mais rico que eu. Eu ainda não gosto desse tipo de reunião. Porque a reunião é chata. Rico quer falar e não quer ajudar nunca. Eu cheguei em vários ricos e falei, tem como você ajudar na campanha para o prefeito? Ah, nós vamos ver aqui, não sei o que. Sabe quem ajudou? Os pobres, mano. Os caras dando 50 centavos, R$1, 15 reais, eu vi aquela tonelada de recurso.
Eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo que ajudou. 8 milhões de reais de doação. Pirei. E o rico? O rico assim, não, eu vou dar 100 mil, mas eu quero alguma coisa. Fala, mas não precisa de você dar. Eu não vou fazer isso aí. O problema é esse. O problema é que quando você não está testado numa coisa, você vai cair nela. O Salomão falou um negócio, que isso eu lembro disso toda semana. É na crise que se conhece um fraco. Coloca os comentários do YouTube para mim, só dá um oi para todo mundo. Eu vou desligar o microfone só para falar uma coisa aqui para vocês que a transmissão não pode saber, tá? Vocês que estão aí na internet, escrevem assim, ó, eu sou como é que chama o negócio? PFR. PFR. O que é isso? Eu sou o plano dessa família. Que família? A sua. É muito bom você poder bater no peito. Marcos Paulo aposentou a mãe, eu aposentei a minha. Você poder bater no peito. Quem é que gostaria de aposentar seus pais? Levanta a mão. Tá fácil. Dá aquela risada de quem é incrédulo. Tá fácil. Tá, amigo, vá mais longe do que seu pai foi. Aprenda mais coisas que seu pai aprendeu. Seja mais resiliente, aguente mais pancada, larga de ser bobo. Vai para cima. Só que é o seguinte, se você não aprender a jogar, você vai sofrer mais do que seus pais. Aí ninguém aposenta. Vocês que estão esperando a Previdência Social, vou falar um negócio para vocês, 20 anos não vai ter aposentadoria. Se não tiver um presidente novo, não vai ter aposentadoria no Brasil. Estou falando para vocês. Tem que resolver o problema da aposentadoria. É porque o buraco sem fundo. Não está nascendo gente e os que tem não trabalham. Nós temos o país número 2, do 197, onde mais tem gente sem trabalhar, sem estudar. Significa o quê? Significa que esse povo vai quebrar a Previdência. Está reduzindo o tanto de filhos por casal. O povo que está aí, está dando trabalho e custando para saúde, para cadeia e para segurança. Está entendendo ou não? Aí esses caras gastam cada vez mais, o governo não dá conta de bancar, tem que aumentar imposto. O governo esquerdista, não sei para que vocês votam nisso, é um tipo de governo que não entende nada de gestão nem de educação financeira. No mundo inteiro, não erra em nenhum lugar. Todo governo de esquerda gasta dinheiro adoidado e para regular as contas nos países onde tem responsabilidade fiscal igual ao Brasil, precisa aumentar imposto. Nós precisamos de ir para uma década ou 2, 3 décadas de baixar imposto sem parar. Não precisa. Se elevar a mentalidade do povo, não precisa ter tanto imposto. Por que tem que ter muito imposto? Vocês querem saber ou não? Porque o povo tem uma babá. E essa babá não atende direito. Tem que promover o povo. Se promover brasileiros, vai diminuir o imposto. Eu tenho um sonho, eu vou contar um sonho para vocês. Em 2026, vou contar 2. Vocês querem ouvir 2? Colocar um imposto único no Brasil e cobrar só 1% de todas as transações e nenhum outro imposto mais, acabou. Só que o sistema pira com um negócio desse. Não, vou bater palma com a melhor coisa que existe. Presta atenção. Você imagina a gente só pagar tudo, indústria, comércio, tudo. Uma movimentação financeira paga 1% de imposto igual para todo mundo. Sabe o que ia acontecer? Ia acabar com todos os rolos de imposto do Brasil. Movimentou dinheiro, faz um M que vai ser desse jeito. 1%. Aí você fala, Marçal, o que mais? A gente não precisa resgatar o Nordeste, sim ou não? Escreve, nós vamos levar a capital federal para o Maranhão. Por quê? Alguém pergunta por quê? Lá é o estado mais pobre do Brasil. E é o seguinte, o Brasil era isso aqui, ó. A educação eu já estou mexendo agora. É o seguinte, Brasil, isso aqui é muito massa você saber disso aqui, ó. Por isso que me motiva essa ideia. O Brasil até 50 era costeiro, só aqui, ó, 80% da população ficava só aqui, ó. Aí veio um maluco chamado Juscelino Kubitschek. Estava em quinto lugar para presidente do Brasil. Juscelino, lá na minha terra, em Goiás, em Jataí, numa cidade do interior, lá onde você nasceu, um senhorzinho, choveu, ia dar umas 10 mil pessoas no comício do Juscelino. Choveu, não tinha ninguém, tinha uns 200.
Isso aí faz parte da história do Brasil, para você saber. Na Constituição de 1800 alguma coisa já estava escrito: destina-se um terreno no Planalto Central para fazer a capital federal. Passou vários presidentes no Brasil e nenhum peitou isso. Aí um senhorzinho encostou e ficou enchendo o saco do Juscelino, lá em Jataí, Goiás. Ficou falando assim: ô Juscelino, você vai cumprir a Constituição? Aí o Juscelino via e falava: não fala com esse homem não. E ficava lá no comício com 200 pessoas, tinha programado 10 mil, choveu, acabou com o comício. E os jornalistas lá só esperando um fato. Esse senhorzinho ficava falando: Juscelino, Juscelino, vai cumprir a Constituição. E o Juscelino, com raiva do cara, fala assim: ó, eu vou cumprir a Constituição. Aí quando alguém viu, falou: você está louco, mano. Você sabe o que esse cara está falando? Ele está falando de você levar a capital do Rio de Janeiro lá para o meio do mato, um lugar que não existe. E ele olhou e ficou tão puto e falou: eu vou cumprir. Aí os repórteres, antigamente não tinha rede social e nem era esse programa de televisão, nem marqueteiro, só foto nos jornais. Segundo dia dele, depois desse dia, ele foi para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, os caras meteram a pergunta para ele: você vai mesmo tirar a capital federal do Rio de Janeiro e vai levar lá para o meio do mato? Ele, no Rio de Janeiro, falou: vou. Aí os caras veio com ovo e tacou ovo no Juscelino, e o Juscelino falou: agora que eu vou. Construiu a cidade em 1000 dias. O que ele fez? Ele criou um negócio chamado Brasil Central. Aí ele pega aqui, faz isso aqui, que há 70 anos atrás, um alqueire ali no Mato Grosso era uma saca de café. Hoje um alqueire nessas terras vale 5 milhões de reais. Ele fez isso aqui, criar um eixo de desenvolvimento, até no Pará, Belém, Brasília. Aí esse centro-oeste aqui ficou forte, Tocantins foi ficando forte, acho que vocês lembram na década de 80, quando dividiu Goiás, ele criou esse eixo aqui no país. Aí qual que é o nosso problema hoje? A gente tem um problema que está no Nordeste, que é essa falta de olhar do governo federal. O governo federal não investe aqui. Era para a gente ter toda essa costa aqui dessalinizando a água, que é uma usina para sustentar as cidades, custaria 50 milhões cada um, e a gente ia aproveitar a água da onde? Do mar. Ia ter que colocar tecnologia nesse aqui no Nordeste, não tem. Aí você pega o Maranhão, é o estado mais pobre do Brasil. Você leva para o coração do estado, que hoje é o mais pobre do Brasil, a capital, em 70 anos a gente resolve o problema do Nordeste inteiro. Aí, Marcelo, o que você espera? Que um dia nasça outra pessoa e carregue e fique mais 70 anos no Norte. Porque aqui embaixo tudo é desenvolvido por conta disso. O Centro-Oeste foi desenvolvido por causa disso. O Nordeste vai ser desenvolvido. Aí a gente fica de 50 a 70 anos lá e depois você finaliza isso aqui. Ó. Isso aqui é a maior potência do mundo, Brasil. Só que se ficasse na cabeça daquele povo de 75 anos atrás, o Brasil ia continuar só sendo costeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É questão de dominar um continente. Isso aqui é um continente, o Brasil é um continente. Não sei se vocês sabem, as nações mais desenvolvidas do mundo, depois vocês olham no mapa mundi, elas estão na horizontal. O Brasil tem um problema continental, que é um país na vertical. Então tem diferenças de clima e de cultura. E se a gente não trabalhar essa diferença nossa aqui, e não investir nessa diferença, e não carregar essa cultura para cima, a gente vai ter esse problema para sempre. Aí a galera usa a mentalidade, patrocina a miséria para continuar tendo um país pobre, sendo que a gente é rico, cara. Fala com a boca assim: nosso país é rico. Você vai para a Europa, 70% das pessoas investem na bolsa, cara. A cada 10 pessoas na Europa, 7 investem, cara. Nos Estados Unidos, que é super avançado, a cada 10, 5 investem. No Brasil, cara, nenhum investe, é 2,8%. Ou seja, para chegar até um dedo de 10 seria 10%, aqui é 2,8%. Como que pode um povo com país continental, um povo com toda a riqueza natural, ter essa mentalidade de miséria, cara? A gente não foi, Deus não falou para a gente ser pobre desse jeito, cara. A galera exalta a gente que canta besteira, que faz merda, mas odeia a gente que ensina. E é por isso que eu vou ensinar, porque eu sei que é aí que está a trava. Você que é empresário, cara, fique em paz com o seu lucro, mas lembre, ensine as pessoas. Se um dia você for trabalhar em qualquer uma das mais de 40 empresas que a gente tem, e por conta de política eu tenho que defender essas empresas de um jeito absurdo, eu vou te contar, você vai perceber, nenhum dia você vai ter paz. Todo dia alguém vai falar para você crescer. A pessoa que abriu aqui, ó, a Patrícia, ela é presidente do grupo, e ela entrou como uma aluna.
Ela não veio da Faria Lima. Eu não estou nem aí para os caras que se acham, moço. Eu gosto de gente que tem o coração em paz, leal. Gente que está a fim de aprender. Só que o que eu mais amo em alguém não é o que a pessoa sabe fazer, é o tanto que ela dá conta de multiplicar o talento dela. Marçal, qual a maior habilidade que você quer me ensinar hoje? O poder de transbordar o que você tem e ensinar os outros. Todos podem transbordar, todos podem ensinar. É o método mais rápido de ficar rico. Ensine e forme gente. Minha sugestão para todos vocês, então. Quando eu te mostrei aquilo ali sobre o Brasil, é a forma de mapear o Brasil e fazer gestão do país inteiro e mudar a mentalidade do povo. Não muda se não for desse jeito. Se o país ficar esquecido, se as pessoas não entenderem que um dos instrumentos para fazer a gente mudar de vida é a política, a gente vai deixar esses caras arregaçar com a gente. Então presta bem atenção. Você vai adotar algumas tarefinhas agora, algumas atividades. Listar pelo menos 12 novas habilidades. Estou vendo meu cunhado aqui, o Diego. O Diego vai fazer o Ironman. Aí você pergunta, mas para que o cara vai fazer o Ironman? Só no Ironman você tem que comprar 5 habilidades. Habilidade número 1, você precisa de treinar seu corpo para ele virar uma máquina. Habilidade número 2, você precisa fazer isso tudo sem quebrar, sem machucar. É uma das piores habilidades. Não é só ficar forte. Qualquer um que treina intensamente machuca. E para você ir para uma prova de resistência, você tem que treinar sem machucar. Isso é biomecânica. Depois que eu entendi isso, eu fui lá fazer o kitesurf, eu não estou com nenhuma dor no corpo. Você consegue explicar como é que uma pessoa que ficou 4 dias toda hora dentro d'água não tem uma dor no corpo inteiro? Aí ela perguntou, como? Eu navegava 5 minutos, aí falava no rádio com o instrutor, vou descansar. E sentava na água. Aí mais um pouquinho, sento na água. Por quê, Marçal? Porque eu sei o que é lactato. Eu sei o que é o estresse do corpo, o que é lixo muscular. Aí eu fico lá o tempo inteiro. Aí começa a descer uma substância no meu corpo, estressa a minha musculatura, ela trava. Eu sou bobo. Na hora que eu vejo que está, opa, descansa. Descansa, descansa. Esse é o segredo. Aí você precisa de relaxar, você precisa fazer um monte de coisa, porque se você não estiver desfrutando, você também estressa mais. E aí quando começa a virar uma guerra na sua cabeça, sua musculatura começa a militar contra você. Aí você perdeu o jogo de bobeira por não entender de biomecânica. Esse é o segredo, aprender as coisas. Fala assim, ó, quem aprende, repete, fala quem aprende, não depende. Aprender as coisas vai mudar a sua vida. Por que eu não abro mão de dormir? Todo dia eu tenho que dormir certinho. Depois que eu virei Ironman, eu não dormia nunca, filho. Eu cheguei até aqui sem dormir. Uma salva de palmas pro Medina, né, Medina? Medina, aquele do soco, lembra o soco? É ele. Vem cá, Medina, vem cá. Sabe? O Popó falou que não aceita lutar com você, não. Bom, fala aí no microfone, como é que foi aprender a andar desse jeito? Primeiro, a sensação que você não ia dar conta de jeito nenhum. Eu vi o Pablo fazendo isso, né? Na hora que tava filmando o drone de boa, e ele, sabe que eu sei andar de 2 rodas com isso aí? Falei, não é possível. Aí do nada ele, e começou a andar de 2 rodas. Eu falei, não é possível, velho. Depois conta essas histórias, as pessoas não acreditam, né? Mas agora eu vou filmar tudo para vocês verem que é verdade. Aí ele falou, você quer aprender? Eu falei, não, vamos tentar. E aí eu passei o primeiro dia inteiro, tentando o tempo inteiro. E eu não dei aula, porque quando a pessoa não é humilde, eu não ensino. Não, é verdade. Eu vi ele fazendo, eu falei, na hora que ele quiser perguntar, eu vou contar. E é na hora, se você explicar certinho, a pessoa anda na hora. Fala. Aí eu tentava, quebrei o primeiro quadriciclo, quebrei o segundo, aí tentando. Aí ele falou, cara, é a técnica, é o jeitinho, você joga o corpo pro lado, faz um assim, e aí quebra de asa que chama. Quebra de asa e o negócio entra. Aí eu até postei o vídeo no Instagram. Cara, foi menos de 10 minutos eu tava fazendo. O coronel, só de ver ele me ensinando, pegou e todo mundo andando de 2 rodas, velho. Trem louco, velho. Sabe o que é isso? Você precisa ter humildade para aprender. Você senta e fala, mano, como é que um cérebro faz isso? O seu cérebro só precisa encaixar o lugar, cara. Você tem habilidade. Você não dá conta de andar? Não dá conta de andar? Andar mesmo. Se você tem equilíbrio, você também tem equilíbrio para fazer essa mesma coisa. Quem aqui de verdade, no fundo da alma, acredita que não dá conta? Levanta a mão. Não pode levantar a mão, filha. Não pode. Você dá conta.
Você fala, não tem como. Aí você começa a criar um monte de mecanismo na sua cabeça. É sua cabeça falou que não dá, então não dá. É o driver mental, você acertou. Marcelo, mas é perigoso. Cara, depois que aprende, nem cai. Nem cai, é 100%. É só fazer um jogadinho, nem precisa de velocidade também, é só devagarinho, quebra de asa. Plup. E nem usa freio, cara. É aqui, ó, só aqui, ó, a cabeça para fora e isso aqui. Só entra num ponto de equilíbrio, aí você vai de boa. Aí depois, primeiro você fica só andando em círculo. Aí depois começa a aprender a andar reto e tal, é de boa, muito fácil. Muito bom, obrigado. Uma salva de palmas pro Medina, viu, Medina? O que eu demonstrei para você aqui agora? Qual que é a lógica de eu mexer com isso aí? Nenhuma. Mas é engraçado, eu estava fazendo isso na praia, os caras que moram lá falam, mano, ninguém que dá conta de fazer. E eu falei, é fácil. Aí um cara falou, como é que aprende? Eu vou em 4 horas que eu vou te ensinar. Olha para você ver, um cara lá do nada, como é que faz? 4 horas da tarde, você vai lá na porta da pousada que eu vou te ensinar. É tão prazeroso ensinar, eu fico louco com isso. Meu prazer, humanamente falando, depois de coabitar com a minha senhora, é olhar para qualquer ser humano e o ser humano, o olho dele falar assim, ó, eu dei conta. Eu acho isso bom demais. Eu acho bom demais, pobre ficando rico. Não, eu estou falando sério. Eu gosto de ver a pessoa sofrer, porque para deixar a pobreza você tem que sofrer. Ó, 2 pessoas estão balançando a mão e falando assim, eu quero deixar de ser professora. Você não entendeu a aula até agora. Você tem que deixar o salário de professora, você tem que ser a professora. Alô, acabei de te explicar, ué. Você não pode deixar de ser professora, porque o segredo está... Você sabia que se pegar os professores do mundo e os jogadores de futebol, os professores ganham mais, sim ou não? Vocês não acreditam, né? Tem jogador de futebol que ganha um salário mínimo, moço.